Paulo, o plantador de igrejas, lição 7, classe de adultos. A paz de Cristo, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Dominical. Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor da Escola Dominical há mais de 20 anos, e é um prazer receber todos por aqui, professores, superintendentes, alunos, coordenadores, todos que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical, que está de cara nova para o próximo trimestre, currículo novo chegando aí. Eu estou super animado. E você? Fala pra gente aqui nos comentários. Pegue a sua revista, lápis, caneta, sua Bíblia. Nós vamos falar sobre Paulo, plantador de igrejas. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Já somos mais de 21 mil pessoas sendo abençoadas aqui toda semana com este conteúdo e com outros conteúdos do canal. Inscreva-se, ative o sino de notificações, comente o vídeo. Fale para nós de onde você nos assiste, fale para nós da importância do nosso trabalho. E se esse trabalho é importante para você, nos ajude a ajudar mais pessoas. Compartilhe com outros professores, compartilhe com os seus alunos. Tem muito conteúdo por aqui. Quando você interage, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, comentando, você faz o YouTube distribuir para muito mais pessoas o nosso conteúdo. Se é bênção para você, nos ajude a abençoar mais alguém. Bora para mais uma aula da EBD. Paulo, plantador de igrejas, é a lição 7, classe de adultos. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 13:6. A experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Esse é o maior motivo para se plantar igrejas, para se abrir igrejas, para se evangelizar pessoas. Experiência com Cristo. Nós somos uma carta viva, não é? E essa experiência de salvação que nós vivemos no coração de cada cristão deve arder o desejo para levar outras pessoas a terem esta experiência de salvação também. O texto bíblico em classe está em 1 Coríntios 3, Atos, tá bem picado aqui, não é verdade? Muito bem, nós vamos nesta aula estudar sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos como ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão e seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Nós vamos ver aí as características de um plantador de igreja e os desafios para os dias atuais. O evangelho, a partir de Paulo, ele ganhou muitos territórios, né? O império inteiro foi abalado e Paulo, por onde passava, ia pregando e abrindo igrejas, Depois ele voltava, estabelecia presbíteros, enfim. Vamos ver isso hoje. Tópico 1. Paulo, o desbravador sobre uma gloriosa obrigação. Quero lembrar que na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais, um link para entrar em grupos de professores no WhatsApp e um link para baixar material de apoio em PDF. Paulo, desbravador. Paulo foi sem dúvida o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou sua vida para proclamar o evangelho e cumprir sua missão entre os pagãos, não é? Nós não podemos fugir da realidade, do fato de que Paulo foi o maior plantador de igrejas no tempo da igreja primitiva. Ninguém viajou tanto e ninguém estabeleceu tantas igrejas como o apóstolo Paulo. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Eu acho interessante isso porque Paulo tem isso muito claro na vida dele, não é? E aqui já mostra que Deus chama pessoas de maneira muito específica, não é? Então Pedro para os judeus, Paulo para os gentios. E aí eu faço aqui aquela pergunta, aquele trocadilho, não é? O que aconteceria se Paulo pregasse para judeus e Pedro para os gentios? Ia dar certo? Não. Então nós precisamos buscar em Deus direção para Ele nos mostrar e nos direcionar para áreas específicas onde Ele quer nos usar. Isso tem muito a ver com toda a nossa formação, com toda a nossa vida como um todo. Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo, nosso Senhor.
Nesse sentido, toda a ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas levavam em conta esse compromisso com Cristo. Paulo dizia: ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo tinha isso como obrigação. Paulo tinha isso também como uma motivação. Paulo tinha isso como um propósito de vida. Paulo entendeu que tinha sido chamado para pregar o evangelho. Essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo do homem de Deus. Nós, seus servos, plantamos igrejas como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial. Ele deixa ali muito claro, não é? Paulo plantou, Apolo regou, não é? Então Paulo planta. Nós, plantar e regar, não é? Então anunciar o evangelho. E o que é regar? Cuidar, instruir, educar. E tudo isso a seu tempo, para que Deus dê crescimento. Se a obra não está crescendo, nós precisamos avaliar as etapas que vêm antes do crescimento. Plantio e rega. Plantio e rega vem antes de crescimento. Se queremos que a obra de Deus cresça, precisamos focar todo o nosso esforço num bom plantio, uma boa rega, uma boa pregação para atrair o pecador para Cristo e numa boa educação, numa boa instrução na palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja enxertada nos corações, absorvida pela alma e a pessoa experimente o novo nascimento e então ela terá crescimento. Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação de igrejas. Veja, frutificar e crescer é obra de Deus. Eu pergunto, será que não tem hora que nós estamos querendo fazer o trabalho de Deus, não é? Será que não tem hora que nós estamos querendo que a árvore que o ramo dê fruto logo, que o ramo cresça logo? Quem é que dá o crescimento? Não é o Senhor? Então quem somos nós para olhar para alguém e dizer assim, corta e veja que a Bíblia diz que quem é que corta é o lavrador. O lavrador é Deus. Nossa missão não é cortar. Nossa missão é regar, cuidar, instruir. Ok? Muito bem. Antioquia, tópico 2, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Uma igreja missionária. A igreja de Antioquia era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores. A saber, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. É muito interessante que Paulo absorveu muito rápido isso, muito rápido. Juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos, ele foi enviado ao vasto campo do mundo. Oração, jejum, imposição de mãos. Paulo não saiu por aí pregando e abrindo igreja ao léu, não. Ele estava debaixo de autoridade e de muita oração. Preciso ter cuidado com gente que viaja o Brasil todo. E você pergunta, está debaixo da autoridade de quem? Não, a pessoa cresceu tanto, ela é mais do que o apóstolo Paulo, porque cresceu tanto, não tem ninguém que ora por ela, não tem ninguém que põe as mãos sobre ela, não tem ninguém que é autoridade espiritual sobre ela. Isso é um perigo. A primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé chegaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mais adiante, pregou na sinagoga de Antioquia da Psídia, onde os judeus lhe fizeram oposição. Não é? Mas os gentios alegraram-se, creram, e o Espírito Santo se fez presente ali. Nós vamos notar que havia muitos desafios nesse trabalho. Uns aceitavam a palavra, outros rejeitavam, zombavam. Paulo sofreu muito, não é? O trabalho de implantação de igrejas, ele não é fácil. Agora, nós podemos crer que é o Espírito Santo que fala aos corações e que dá crescimento à obra de Deus.
Não foi uma tarefa fácil para Paulo. Paulo plantou igrejas, o maior plantador de igrejas. Ele enfrentou desafios, nem tudo foi flores no caminho de Paulo, nem todas as pessoas aceitaram a pregação de Paulo. Pelo contrário, ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele foi atacado por feras, ele foi caluniado, mas ele não parou. Ele seguiu em frente e por isso ele ganhou muitas almas. Ou seja, o foco de Paulo estava nas pessoas que ele ganhava para Cristo, não nas pessoas que rejeitavam o evangelho. Porque se você focar em quem rejeita, você não prega para aqueles que vão aceitar. Não é? Então Paulo nos dá aqui uma lição de perseverança e maturidade em meio aos desafios. A segunda viagem, depois do concílio de Jerusalém, Paulo visitou igrejas já plantadas. Então é isso que ele fazia. Ele plantava igrejas. Plantar igrejas é inaugurar igrejas, é estabelecer igrejas em um território. Mas depois também ele visitava estas igrejas para estabelecer obreiros, estabelecer presbíteros, para fazer ali todo um trabalho de coordenação. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito Santo. Quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra. Foi em Derbe ou foi em Listra que Paulo encontrou Timóteo? Eu acho essa informação muito importante, porque o ministério de Paulo vai dar uma guinada. A partir daí vai acontecer algumas coisas. Derbe e Listra, pelo que a gente entende aqui pelo texto, era ou o mesmo lugar ou lugares muito próximos, não é? Enfim, o fato é que foi lá que ele encontra Timóteo. É nessa segunda viagem missionária que ele vai encontrar Timóteo. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do Apolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Essa era a visão de Paulo e esse era o trabalho de Paulo. Por onde Paulo ia, ele deixava discípulos, ele estabelecia igrejas. A ideia de Paulo é que não havia tempo a perder, nenhuma oportunidade era perdida por ele. E por onde ele passava, Jesus Cristo era anunciado. Tópico 3, características de um plantador de igrejas. Isso aqui é muito interessante, ó. Motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo, não é? O chamado de Deus na vida de Paulo foi o grande motivador para ele. Paulo em nenhum momento hesitou em cumprir o seu chamado. A Paulo, esse chamado foi feito ali a caminho de Damasco, e logo ele entendeu, não é? E uma vez que ele absorveu e se conscientizou de que foi chamado por Deus, isso o motivou por toda a sua vida. O chamado nos motiva. Deus continua chamando. O chamado nos motiva. Você foi chamado para ser professor da escola dominical? Siga em frente. E como saber qual é o meu chamado? Eu costumo dizer, não é fácil, mas eu costumo dizer que aquilo para o qual Deus nos chamou, ele flui muito naturalmente na nossa vida. Não é? Então veja, ó, tem pessoas que para dar uma aula de escola dominical é um sufoco, suar frio, não é? Tem crise de ansiedade. Outras pessoas é algo totalmente tranquilo, natural, ela não tem problema. Significa que Deus não chamou o outro que tem problemas de ansiedade e tal? Não, Deus chamou. Só que talvez não seja na área de dar aula. Talvez seja mais um trabalho nos bastidores, ou talvez seja falar em público, mas não no ambiente de uma escola dominical. Enfim, então o chamado, ele nunca vai ser desconfortável nesse sentido. Não estou dizendo que o chamado não vai trazer desafios, não vai te confrontar, não é isso. Mas eu estou dizendo que o chamado é algo que flui naturalmente na nossa vida. É aquela área da nossa vida onde outras pessoas precisam se esforçar para
executar aquela tarefa e nós executamos com naturalidade, com tranquilidade. Está me entendendo? Experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. O deserto é a sala de aula de Deus. É no deserto que Deus trabalha em nós primeiro, para depois trabalhar através de nós. O deserto é onde Deus dá ao nosso chamado estrutura, raiz, para suportarmos a caminhada, para suportarmos a jornada que teremos que cumprir para cumprir o chamado. Então não há chamado sem deserto. E não há chamado que não tenha passado pelo deserto. Se até Jesus, antes de cumprir o seu chamado, teve que passar pelo deserto, irmão, não é eu e você que não vamos passar. É no deserto que Deus forja o nosso caráter. É no deserto que nós aprendemos de fato a confiar no Senhor e ouvir a voz de Deus. Porque no deserto é silêncio, né? Então a gente fica com a nossa audição espiritual, psicológica, mental, não é? E física mais aguçada. A igreja, segundo as Escrituras. Toda estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras, vemos que a igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Há de se ter a autoridade do alto para expulsar demônios, curar enfermos, não é? Pregação fiel da palavra de Deus com a autoridade do Espírito e vida de oração. Porque os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. É na igreja local que tem ali os sacramentos, as ordenanças, no nosso caso, né, as ordenanças, o batismo em águas, a Santa Ceia. Quem não toma parte no meu corpo, no meu sangue, né, no pão e tal, não tem parte comigo. É na igreja. Então, é na igreja que nós crescemos, amadurecemos e nos desenvolvemos como cristãos. É na igreja que somos pastoreados. É na igreja que Deus, o Deus que dá pastores à igreja, ou seja, é na igreja que nós nos colocamos debaixo de uma autoridade espiritual. E nós nunca podemos nos esquecer que nós plantamos, mas é Deus que dá crescimento e que aprova a obra. Vale lembrar que esse crescimento aqui, ele é as duas coisas. Esse crescimento, ele é tanto quantitativo quanto qualitativo. Ele não é uma coisa ou outra. Ah, não. Mais importante para Deus é qualidade que quantidade. Então você não entende nada de plantação. Por que o Brasil é recordista em colheita de grãos? Porque planta com qualidade. Planta com qualidade. Quem planta com qualidade, colhe com qualidade uma grande quantidade. Então, a quantidade é efeito da plantação com qualidade. Então, se nós queremos que a igreja cresça, se a nossa função é plantar e regar, devemos fazer isso com qualidade. E Deus dará crentes com qualidade e uma grande quantidade de crentes. Ou seja, a colheita será abundante e de qualidade quando o plantio e a rega são de qualidade. Qualidade e quantidade caminham juntos. O reino precisa avançar. A igreja precisa crescer. Crescimento quem dá é Deus. Plantio e rega é o nosso propósito, o nosso chamado. Que Deus nos desperte para anunciar a sua palavra, porque o mundo está faminto. O mundo precisa de Jesus Cristo. Amém? Deus os abençoe. Um forte abraço. Espero que tenham gostado de mais uma aula aqui do nosso canal. Assista, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal e nós nos vemos no nosso próximo encontro. Deus abençoe.